O Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje nós estamos falando sobre filosofia e consciência negra. O nosso convidado é o filósofo Rodrigo Marcos de Jesus. Você terminou o primeiro bloco fazendo uma consideração bastante grave, não é? Quando, por exemplo, lida a partir da problemática do racismo, nós encontramos textos para lá de desconcertantes, né? E aqui no intervalo a gente estava falando que a coisa não fica só em Kant, né? Tem mais filósofo por aí que você tem feito uma outra leitura a partir dessa concepção, não, do racismo, ou da presença do racismo. Sim, sim. Na verdade, se a gente coloca os óculos, não é, para detectar o racismo presente nas ideias que foram construídas na filosofia, a gente vai reparar que isso está presente em vários autores do século, seja lá do século XVII, XVIII, XIX, chegando até o século XX, talvez até o século XXI. A gente falou do Kant, mas o Hegel também é impressionante, não é? O Hegel, ele é o cara, me parece, que estabelece a identidade que a gente tem hoje da formação do professor, que é o quê? Uma formação muito calcada no estudo da história da filosofia. Só que a história da filosofia que o Hegel defende é uma história possível, dentre outras, da filosofia. E o grave é que essa história ela não ocorre deslocada de um lugar. Toda história ocorre em um tempo e em um espaço. E quando a gente pega a história da filosofia do Hegel, ela é uma história da filosofia que não ocorre da linha do Equador para baixo e que desconsidera a América Latina, desconsidera a África, e a Ásia é vista como uma infância ainda da humanidade. Então, o que sobra é um miolinho ali da Europa, e nem é toda a Europa também, porque Portugal e Espanha, o que está para lá dos Pirineus, já é meio considerado ali de uma certa impureza filosófica, do ponto de vista hegeliano. E essa história da filosofia, esses grandes marcos que o Hegel coloca, é o que a gente tem ainda hoje. Sim. Um dos outros objetivos, você colocou sobre o projeto, é chamar a atenção para filosofias elaboradas, então, vamos chamar assim, ao sul. Sim. Né? E uma delas é a filosofia na África. O que é que vocês descobriram ao longo desse projeto? Então, primeiro a gente descobriu que o que a gente estuda como filosofia é algo muito restrito. E se a gente começa a olhar para outras geografias, a gente vai perceber outros pensamentos que dialogam com esse pensamento, digamos assim, hegemônico, mais comum que temos, mas que fazem a crítica e apresentam outras narrativas, problematizam outros temas, trazem novos conceitos. Então, uma das ideias do livro era de, no primeiro momento, fazer a desconstrução, mostrar como que as ideias racistas foram construídas ao longo da história. Em um segundo momento, é um momento mais positivo, mostrar, olha, aqui estão o que falaram. Agora a gente vai mostrar uma outra versão. Tanto que o segundo capítulo do livro é chamado de Outras Margens da Filosofia, que é um pouco trazer essa ideia de uma navegação. É como se a gente, na filosofia, pegasse um rio e a gente está só na margem direita do rio. Se a gente, de repente, também vai para a margem esquerda, a gente vê que aqui é a floresta, que é o lugar para poder desembarcar, para poder visitar. Então, a gente quis visitar esse outro lugar que não é muito visto, que, na verdade, não aparece nos livros didáticos e também aparece de maneira muito rala na formação do professor de filosofia. Sim. Por isso, focamos, então, em algumas filosofias africanas e afro-brasileiras mais atuais. E o que você destacaria dessas filosofias africanas? Então, quando a gente fala de filosofia africana, é também um universo enorme, não é? O que a gente quis fazer foi dar um mapa, um guia, não é? Mostrar que existe uma diversidade nisso que a gente chama de filosofia africana. Há aquelas filosofias que dialogam de maneira muito próxima com a filosofia acadêmica europeia, não é? Há aquelas filosofias que já valorizam aspectos da cultura, da mitologia, da religião, de religiões e de culturas de matriz africana, para ver ali determinadas ideias filosóficas, né? Para poder mostrar que há uma racionalidade naquilo que é trabalhado. Então a gente fez o quê? Nós mostramos ali 3 grandes vertentes
da filosofia africana contemporânea. Sim, vocês falam, uma é a corrente cultural, a outra é ideológica e a outra profissional, seria isso? Isso, justamente. E cada uma dessas correntes tem também as suas, digamos, subcorrentes, não é? Você podia explicar para nós cada uma dessas grandes correntes? Claro, assim, de maneira sintética, a corrente cultural é aquela que vai investigar os aspectos da religião, da mitologia, etc., das culturas africanas e tentar ali indicar as ideias filosóficas presentes. Então a gente tem, por exemplo, a etnofilosofia, que é um tipo de corrente que se aproxima muito da pesquisa em antropologia. A gente tem na corrente ideológica, a ideologia é sempre um termo muito complicado, hoje se fala essa bobagem de ideologia de gênero e outras coisas semelhantes. Mas ideologia aqui significa ideias diretrizes para a prática política. Sim. Então que a gente tenha uma série de autores que investigam, então, o contexto político africano para poder sair de situações de colonização, de situações de opressão, seja econômica, seja racial, seja social. Né? E aí, no caso, a gente tem correntes como o pan-africanismo, como a negritude, não é? E a corrente, então, profissional é aquela mais estritamente acadêmica, feita, então, por professores universitários, muitos deles que tiveram uma formação na Europa, nos Estados Unidos, voltaram para os seus países e começaram, então, a desenvolver academicamente a filosofia na África. E nessa corrente a gente tem aqueles que vão fazer a crítica das correntes anteriores, aqueles que vão resgatar alguns aspectos, tanto da corrente cultural quanto da corrente ideológica. Sim. Existe algum traço característico que une as várias filosofias, né, do continente africano, que serviria assim, para dar uma diretriz para o viver, do ponto de vista ético? Sim, é muito diverso. Acho que é complicado você falar uma única diretriz, não é? O que me parece ser algo marcante é uma consciência do desde, ou seja, de onde eu estou falando. Sim. Esse de onde eu estou falando é algo que marca, digamos assim, todas essas vertentes. Sim. Alguns, então, vão acabar valorizando esse lugar de onde fala para fazer um resgate da tradição, para fazer um resgate de elementos ancestrais. Outros para apontar no horizonte de modernidade à lá modernidade europeia. Outros vão tentar fazer uma mesclagem desses pontos. Falar, não, tem elementos da nossa tradição, como o aspecto comunitário, que é muito importante, mas tem elementos da modernidade que a gente não pode abrir mão, que são as ciências e as tecnologias, por exemplo. Sim. Qual que é o lugar da experiência religiosa nesse contexto? Então, nesse caso, a gente tem ali aquela corrente cultural que vai investigar mais os aspectos religiosos, não é? Então, a gente tem, no caso, um livro que foi muito importante e muito criticado, mas que deu um grande... que foi o detonador, digamos assim, da discussão sobre a existência ou não de uma filosofia africana, que é o livro A Filosofia Banto, do Placide Tempels, né? Que era um missionário belga que tentava ali investigar elementos da tradição banta e ver quais são os aspectos filosóficos que teria ali. Muita gente criticou esse livro, achando que era uma visão ali um pouco enviesada, né? Outros acabaram seguindo algumas posturas do Tempels, que é olhar para a própria tradição, não é? Olhar para as religiosidades de uma determinada região e ver ali os aspectos filosóficos. Sim. E na América Latina, o projeto também se dedicou a investigar aspectos do pensamento filosófico aqui no continente latino-americano? Sim, porque a América Latina também é um outro lugar esquecido na filosofia, não é? Tanto que a gente pode ter o professor ou alguém que se interessa por filosofia, pegar livros, estudar filosofia e nunca se deparar com um filósofo latino-americano. Não é? Nem naqueles catálogos de livros, de revistas de banca que a gente encontra, não vai aparecer. Então a gente resolveu dar um foco nisso, trazendo mais para o Brasil. Porque há uma crescente de estudos, não é? Que ainda não tem a visibilidade que eu acho que deveria ter, mas a gente tem alguns importantes estudiosos nas universidades brasileiras que tentam fazer, então, um resgate, não é? Das filosofias africanas, estudá-las e também pensar a partir do nosso contexto, porque, afinal, somos marcados também por experiências africanas, a nossa cultura, como experiências indígenas, como experiências europeias variadas. E, no caso da filosofia, a gente acaba ficando
com um tipo de cultura apenas e esquece dos outros dois pés culturais, digamos assim. Sim, sim. Bom, pensando agora, assim, para a gente concluir a nossa conversa, você que se preocupou por essa temática do racismo junto com colegas como Edson Klebs Negri, é isso mesmo? Isso. E o Juaride Rios Cândido, seus colegas organizadores aqui dessa obra. Pensando o cenário do racismo no contexto contemporâneo, que diagnóstico vocês fazem da situação atual? Então, antes de falar do diagnóstico, eu só quero pontuar que o livro, apesar de ter sido organizado por essas 3 pessoas, né, eu incluso, que você citou, na verdade ele foi escrito a 19 mãos. Não é? É uma equipe imensa. É uma equipe imensa, porque o PIBID era uma equipe composta de 2 professores de escola pública, que era o Juaride e o Edson, eu, que era um professor universitário, e os outros são bolsistas de iniciação científica, alunos de licenciatura em filosofia. Sim. Então, o livro não é uma autoria de 1 ou 2 ou 3 pessoas, é uma autoria coletiva, todo mundo escreveu, colocou a mão, criticou, etc. Estão todos listados aqui. Estão todos listados, não tinha como colocar todo mundo na capa por exigências editoriais, mas está todo mundo ali devidamente acreditado. Agora, com relação ao cenário atual do racismo, não é? Eu acho que a gente teve alguns avanços importantes. É preciso lembrar que um desses avanços foi a Lei 10.639, que é uma lei de 2003, não é? Que é uma lei que estabelece a obrigatoriedade de se estudar história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, em várias disciplinas, não só na disciplina de história. Isso tem que estar também na filosofia, do seu jeito, isso tem que estar na geografia, do seu jeito, isso tem que estar na matemática, do seu jeito. E a gente tem uma outra lei, que é de 2008, que é a Lei 11.645, que ela acrescenta também a dimensão de história e culturas indígenas. Não é? Então, a gente tem alguns avanços legislativos, a gente tem avanços no campo do estudo, esse é um exemplo, mas há outras pesquisas feitas, não é? Em núcleos de estudos africanos e de estudos indígenas, por exemplo, nas universidades brasileiras, mas há também muita resistência, como todo avanço. E esse é um marco, não é? A gente não pode retroceder nessas importantes conquistas. A gente espera não retroceder, mas a história, de vez em quando, dá surpresas amargas. Sim. Mas isso depende de cada um de nós agora, não? Sim, continuar nessa luta. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, parabéns por este trabalho, um agradecimento à CAPES, não, pelo financiamento do PIBID, que tornou possível essa investigação e esse trabalho. Você pode conhecer a obra acessando o site onde o livro está disponível, a editora da Universidade Federal do Mato Grosso. O site é editora.ufmt.br e você pode baixar o livro gratuitamente por lá. Mas se você quiser este exemplar impresso, que o professor Rodrigo deixou aqui para nós, você pode escrever para a nossa equipe através do e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Religare de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.